Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando, amigos ligados no Lavras TV, com as informações do Cruzeiro em nome do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando da sua família, e de Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. Cruzeiro foi derrotado, jogando dentro de casa contra o Internacional 2-1 no Mineirão, e a situação começa a ficar novamente complicada no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro foi a campo com a mesma formação dos últimos dois jogos, contra São Paulo e contra o Bahia, e nos primeiros minutos tentou até sufocar o Internacional, fazendo uma boa pressão, conseguindo algumas finalizações, mas foi o Inter quem saiu na frente em uma das primeiras estocadas na partida, com o Maurício, depois de jogada de Ener Valencia na área. No segundo tempo, e só lembrando, o Cruzeiro na primeira etapa ainda acertou uma bola na trave. Na volta para o segundo tempo, Cruzeiro um pouco desligado, errando saída de bola, o Internacional recuperou e chegou ao segundo gol com o Wanderson. Depois disso, a equipe de Zé Ricardo ficou um pouco baqueada, ainda assim criou um certo volume na reta final da partida, com mais duas bolas que foram na trave, e no finalzinho o Bruno Rodrigues de pênalti ainda descontou, mas não foi o suficiente para o Cruzeiro chegar no mínimo ao empate. Segunda derrota consecutiva, o Cruzeiro permanece com 37 pontos na 16ª colocação. E o cenário é o seguinte: o Vasco da Gama joga logo mais contra o Botafogo. Se ele vencer, o Cruzeiro entrará na zona do rebaixamento, mas é bom a gente lembrar que o Cruzeiro tem uma partida a menos em relação ao Vasco e também ao Goiás, que ontem venceu o Coritiba por 1-0. O Cruzeiro tem um jogo a menos contra o Fortaleza fora de casa. E vai ficar com mais um jogo a menos, não em relação ao Vasco, mas em relação ao Goiás, porque o Cruzeiro jogaria neste meio de semana contra o Vasco, mas o jogo foi transferido para a data FIFA porque o Mineirão será utilizado no próximo dia 8 para um evento. Então o Cruzeiro vai ficar com mais um jogo de desvantagem em relação a boa parte ali de seus concorrentes na parte de baixo da tabela. Mas a situação começa a ficar novamente complicada pela proximidade da zona do rebaixamento, e o Cruzeiro pode até mesmo, por conta desse jogo a menos, dormir no Z4 se o Vasco vencer o Botafogo logo mais no São Januário. O próximo jogo da equipe celeste é apenas no sábado, fora de casa contra o Coritiba, 4 da tarde. Esse jogo vai contar com a volta do Rafael Elias, o Papagaio, e o Cruzeiro vai ter novamente uma semana inteira para trabalhar. A segunda-feira foi de descanso para recuperação física e a reapresentação é amanhã na Toca da Raposa 2. Essas as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.